Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. O que acontece quando a vida tira absolutamente tudo de você? Não apenas dinheiro, não apenas conforto, mas esperança. Aquele tipo de esperança que faz alguém acordar de manhã acreditando que ainda vale a pena tentar. Porque há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. O trabalho acaba, as pessoas se afastam, os sonhos parecem distantes demais. E é exatamente nesses momentos que muitos acreditam que a história terminou. Mas e se, na verdade, for exatamente aí que a verdadeira história começa? Porque algumas das maiores transformações da vida nascem nos lugares mais improváveis, em cidades esquecidas, em pessoas consideradas comuns, em vidas que o mundo já havia decidido ignorar. E esta é exatamente uma dessas histórias. Uma história que começou em um lugar onde quase ninguém prestava atenção, no sertão do Nordeste brasileiro. Uma pequena cidade chamada Santa Aurora. Uma cidade cercada por terra seca, vento quente e silêncio. Ali, o tempo parecia andar mais devagar. As ruas eram de terra batida, as casas simples, e as pessoas carregavam no rosto as marcas de quem aprendeu cedo que a vida nem sempre é gentil. Foi nesse lugar que viveu um homem chamado Miguel Duarte. Se você olhasse para Miguel naquela época, não veria nada de extraordinário. Nenhuma riqueza, nenhuma fama, nenhum poder. Apenas um homem simples. Um homem que trabalhava duro todos os dias consertando coisas. Portões quebrados, telhados vazando, motores que ninguém mais sabia arrumar. Na pequena oficina de madeira que ficava na entrada da cidade. Mas o que quase ninguém sabia é que Miguel carregava dentro de si uma história que poucos suportariam viver. Anos antes, ele tinha tido tudo: família, sonhos, planos, uma esposa chamada Elisa e um filho pequeno chamado Gabriel. Era o tipo de vida simples que não aparecia em revistas, mas que fazia o coração se sentir em casa. Até o dia em que tudo mudou. Uma única noite, uma única decisão. Um único momento que dividiria sua vida em dois tempos, antes e depois. Depois daquela noite, Miguel se tornou um homem diferente, mais silencioso, mais fechado, mais distante. As pessoas da cidade percebiam isso. Mas ninguém realmente sabia o que havia acontecido. Apenas diziam entre si: Miguel já não é mais o mesmo. E talvez estivessem certos, porque havia algo dentro dele que parecia quebrado, como uma peça de máquina que já não se encaixava mais no lugar. Mesmo assim, todos os dias ele continuava trabalhando, abrindo a oficina, consertando ferramentas, ajudando vizinhos, vivendo uma vida que parecia normal por fora, mas por dentro havia um vazio enorme, um silêncio que só quem perdeu algo muito profundo é capaz de entender. E foi exatamente nesse estado, entre a rotina e a dor, que algo inesperado aconteceu. Algo tão pequeno que naquele primeiro momento ninguém percebeu a importância. Foi apenas uma criança. Uma menina, sozinha, sentada na calçada em frente à oficina. Era início da tarde. O sol do sertão queimava forte. O vento levantava pequenas nuvens de poeira na rua. Miguel estava terminando de consertar um velho motor quando levantou os olhos e a viu. Ela parecia ter uns 8 anos. Magricela, roupa simples, pés descalços, e segurava com força um pequeno caderno velho contra o peito. Ela não falava, não pedia nada, apenas observava, quietamente, como alguém que estava tentando decidir se aquele lugar era seguro. Miguel franziu a testa, secou o suor da testa com um pano e caminhou até a porta da oficina. Ficou alguns segundos olhando para a menina. Ela não desviou o olhar. Os olhos dela eram diferentes, grandes, profundos, cheios de algo difícil de explicar. Não era medo, não era tristeza, era cansaço. Um tipo de cansaço que nenhuma criança deveria conhecer. Miguel respirou fundo e perguntou: Ei, menina, você está perdida? Ela não respondeu.
Apenas apertou ainda mais o caderno contra o peito. O silêncio se prolongou. Então Miguel fez outra pergunta. Qual é o seu nome? A menina demorou alguns segundos, como se estivesse decidindo algo importante. Então finalmente respondeu, com uma voz baixa, quase um sussurro. Lívia. Naquele momento, Miguel ainda não sabia, mas aquele encontro aparentemente simples, aquele momento silencioso na porta de uma oficina esquecida, seria o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida deles dois, mas toda a cidade de Santa Aurora, porque às vezes Deus não muda o rumo da nossa história com grandes acontecimentos. Às vezes, Ele faz isso através de um único encontro. Um encontro que parece pequeno, mas que carrega dentro de si o poder de reconstruir vidas inteiras. E foi exatamente isso que começou ali, naquele dia quente, naquela rua de terra, quando um homem que acreditava ter perdido tudo e uma menina que parecia não ter nada cruzaram seus caminhos pela primeira vez. E o que aconteceu depois, ninguém naquela cidade jamais esqueceria. Há momentos na vida em que um encontro parece acidental, um olhar trocado, uma pergunta simples, uma presença silenciosa. Mas às vezes, esses encontros são como sementes invisíveis. No início parecem pequenos, quase insignificantes, mas com o tempo crescem e transformam tudo ao redor. Foi exatamente isso que começou naquele dia. Miguel ficou alguns segundos observando a menina sentada na calçada. O vento levantava pequenos redemoinhos de poeira na rua de terra. O sol do sertão fazia o ar tremer no horizonte. E ali estava ela, Lívia, pequena, quietinha, segurando o caderno contra o peito como se fosse um tesouro. Ou talvez, como se fosse proteção. Miguel apoiou o ombro na porta da oficina. Você está esperando alguém? Silêncio. A menina balançou a cabeça lentamente. Não. Mora por aqui? Outro silêncio. Então ela respondeu. Não. A voz era baixa, mas não era fraca. Era uma voz firme, de alguém que já tinha aprendido cedo que falar demais podia trazer problemas. Miguel coçou a barba por fazer. Então, o que você está fazendo aqui? Lívia olhou para o chão por alguns segundos. Depois ergueu os olhos novamente. Eu caminhei. Miguel franziu a testa. Caminhou de onde? A menina hesitou. Seus dedos apertaram o caderno com mais força, como se estivesse lutando contra uma decisão. Então respondeu. De Serra Branca. Miguel ficou em silêncio. Serra Branca ficava a mais de 20 quilômetros dali. Uma distância enorme até para um adulto, muito mais para uma criança. Você veio andando... tudo isso? Ela assentiu devagar. E naquele momento, Miguel percebeu algo que fez seu peito apertar. Os pés da menina estavam cheios de poeira e pequenos cortes. O couro da pele parecia seco, cansado. Era o tipo de marca que só aparece quando alguém caminha muito mais do que deveria. Miguel respirou fundo. Você está com fome? A resposta veio rápida. Um pouco. Um pouco. Miguel conhecia aquela resposta. Era a resposta de quem tinha aprendido a diminuir a própria dor para não incomodar os outros. Ele fez um gesto com a cabeça. Espere aqui. Entrou na pequena casa ao lado da oficina. Alguns minutos depois voltou com um prato simples. Pão, queijo e um copo de água. Lívia olhou para a comida como quem olha para algo precioso, mas não avançou imediatamente. Primeiro levantou os olhos para Miguel, como se estivesse pedindo permissão silenciosa. Ele apenas apontou para o prato. Pode comer. Ela começou devagar. Pequenos pedaços. Mastigando com cuidado. Como se quisesse fazer aquilo durar o máximo possível. Miguel ficou observando, sem pressa, sem fazer perguntas, porque havia aprendido uma coisa com o tempo. Pessoas feridas falam mais quando sentem silêncio do que quando sentem pressão. Alguns minutos se passaram, então ele perguntou, e seus pais? A pergunta ficou suspensa no ar. Lívia parou de mastigar. O olhar dela mudou, ficou distante, como se estivesse olhando para um lugar que não estava ali. Depois de alguns segundos, respondeu.
Não tenho mais. Miguel sentiu algo apertar dentro do peito. Há quanto tempo? 1 ano. A resposta veio seca. Simples. Sem lágrimas, sem drama. Mas havia algo naquela forma de falar que dizia mais do que qualquer choro. Era o tipo de voz de quem já tinha chorado tudo o que podia. E agora só restava silêncio. Miguel sentou na cadeira de madeira da oficina. O vento balançava levemente as telhas de zinco. Algum lugar distante, um cachorro latiu. A cidade parecia seguir sua rotina, mas algo naquele momento parecia diferente. E com quem você estava morando? Lívia demorou um pouco. Então respondeu. Com um homem chamado Rogério. Ele é parente? Ela balançou a cabeça. Não. Amigo da família? Não. Miguel ficou em silêncio. Então perguntou devagar. Então, por que você estava com ele? Lívia não respondeu imediatamente. Olhou para o caderno em suas mãos, passou os dedos pela capa gasta, e então disse algo que fez o coração de Miguel pesar. Porque ninguém mais quis. O vento soprou mais forte naquele momento, fazendo a porta da oficina ranger levemente. Miguel fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e quando voltou a olhar para ela, percebeu algo curioso. O caderno que ela segurava não parecia apenas um objeto comum. As bordas estavam gastas, mas a menina o segurava com um cuidado enorme, quase como se ali dentro estivesse guardado algo muito importante. O que tem nesse caderno? Lívia hesitou. Por um instante pareceu considerar não responder, mas então abriu lentamente a primeira página. Virou o caderno em direção a Miguel. Era cheio de desenhos, mas não eram desenhos comuns de criança. Eram desenhos detalhados. Casas, ruas, árvores, pessoas. Alguns pareciam até mapas. Miguel se inclinou para olhar melhor. Havia algo estranho ali. Um dos desenhos chamou sua atenção. Era uma casa grande, com um portão de ferro e uma árvore enorme na frente. Ao lado do desenho havia uma palavra escrita com letras cuidadosas. Casa do Medo. Miguel sentiu um arrepio subir pela nuca. O que é isso? Lívia fechou o caderno rapidamente. O olhar dela mudou. Agora havia algo ali. Algo entre medo e decisão. Ela respirou fundo e disse: É por isso que eu vim. Miguel franziu a testa. Veio por causa de um desenho? Ela balançou a cabeça. Não. Fez uma pausa. E então falou algo que mudou completamente o clima daquele momento. Eu vim porque alguém precisa impedir ele. Miguel ficou imóvel. Impedir quem? Lívia levantou os olhos. Agora havia algo diferente neles. Algo que não era apenas cansaço, era urgência. Rogério. O nome caiu no ar como uma pedra em água parada, e naquele instante Miguel percebeu uma coisa. Aquela menina não tinha caminhado 20 quilômetros apenas para fugir. Ela tinha caminhado até ali com um propósito. E talvez, apenas talvez, ela estivesse carregando consigo um segredo capaz de mudar muito mais do que a própria vida. Existem momentos na vida em que alguém nos pede ajuda, e tudo dentro de nós diz para não se envolver. Não porque não nos importamos, mas porque sabemos que, ao dar um passo naquela direção, nunca mais poderemos voltar à vida simples de antes. Miguel conhecia bem esse sentimento. Durante anos ele havia feito exatamente isso. Evitar problemas, evitar conflitos, evitar qualquer coisa que pudesse abrir novamente as feridas que ele havia passado tanto tempo tentando manter fechadas. Depois da tragédia que destruiu sua família, Miguel aprendeu a viver de uma maneira muito específica. Ele ajudava as pessoas, mas apenas até certo ponto. Consertava motores, arrumava telhados, carregava sacos de cimento para vizinhos idosos. Mas quando a situação exigia mais do que isso, quando envolvia histórias complicadas, pessoas perigosas, decisões difíceis, Miguel simplesmente dava um passo para trás. Era a forma que ele havia encontrado de sobreviver. Mas agora havia uma menina sentada na frente da sua oficina, uma menina que havia caminhado 20 quilômetros, uma menina que dizia precisar impedir alguém. E mesmo sem querer admitir, Miguel sentia algo estranho dentro do peito, uma sensação antiga, uma sensação que ele havia tentado enterrar por anos: responsabilidade.
Ele cruzou os braços. Lívia, escute. A menina levantou os olhos. Eu não sei o que aconteceu lá em Serra Branca. Nem sei quem é esse tal de Rogério. Fez uma pausa. Mas isso parece coisa séria. Ela apenas observava. Você devia falar com a polícia. Lívia balançou a cabeça. Já falei. Miguel franziu a testa. E o que aconteceu? A resposta veio rápida. Eles não acreditaram. O silêncio voltou. O vento soprou poeira pela rua. Um velho caminhão passou lentamente ao longe. Miguel passou a mão no rosto. O que exatamente você acha que esse homem está fazendo? Lívia olhou novamente para o caderno. Abriu uma página no meio. Mostrou outro desenho. Era uma casa grande. Mas dessa vez o desenho tinha algo diferente. Havia pequenas figuras dentro da casa. Crianças. E algumas estavam desenhadas atrás de grades. Miguel sentiu o estômago apertar. O que é isso? A menina respondeu em voz baixa. Crianças. Que crianças? As que ele pega. O coração de Miguel bateu mais forte. Como assim? Pega? Lívia levantou os olhos. Crianças que ninguém procura. A frase caiu no ar como um peso enorme. Miguel ficou imóvel. Algo dentro dele começou a se mexer. Uma mistura de raiva, incredulidade e medo. Porque histórias assim existiam. E às vezes aconteciam em lugares onde ninguém estava olhando. Mas ainda assim ele precisava ter certeza. Você viu isso? Ela assentiu. Muitas vezes. Quantas crianças? A menina hesitou. Não sei. 5, talvez 6. Miguel sentiu a garganta secar. E você ficou lá todo esse tempo? Lívia assentiu novamente. Por quê? A resposta demorou a vir. Mas quando veio, carregava um peso enorme. Porque eu não tinha para onde ir. Miguel fechou os olhos por um momento. O passado bateu forte na memória. O rosto de seu filho, a pequena mão segurando a dele, a gargalhada de Gabriel correndo pelo quintal. E então, o acidente, a ambulância, o hospital, o silêncio final. Miguel abriu os olhos novamente. Não queria pensar nisso. Não agora. Ele apontou para o caderno. E esses desenhos? Lívia passou a mão pelas páginas. Eu desenhava tudo. Por quê? Para lembrar. Lembrar de quê? Ela respondeu algo que fez o coração de Miguel apertar. Do caminho. Miguel não entendeu. Caminho para onde? A menina olhou diretamente nos olhos dele, para voltar e salvar eles. O silêncio ficou pesado. O tipo de silêncio que muda o rumo de uma conversa. Miguel se levantou da cadeira, caminhou até a porta da oficina, olhou para a rua, para a cidade tranquila, para as casas simples. Santa Aurora era o tipo de lugar onde nada parecia acontecer. Onde as pessoas acreditavam que o mal estava sempre em outro lugar. Mas e se não estivesse? E se aquela menina estivesse dizendo a verdade? Miguel voltou a olhar para ela. Por que você veio até mim? Lívia respondeu sem hesitar. Porque disseram que você é um homem bom. Miguel soltou uma pequena risada amarga. Quem disse isso? Um senhor da estrada. Que senhor? O caminhoneiro que me trouxe até a entrada da cidade. Ela fez uma pausa. Ele disse que, se alguém pudesse ajudar, seria você. Miguel passou a mão pela nuca. As pessoas dizem muitas coisas. Nem sempre estão certas. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou, você vai me ajudar? A pergunta parecia simples, mas Miguel sentiu como se fosse uma pedra enorme sendo colocada em suas mãos. Porque ajudar significava se envolver. E se envolver significava enfrentar algo que poderia ser perigoso. Ele respirou fundo. Eu não sei. A menina abaixou os olhos. Por um instante Miguel pensou que ela iria chorar, mas ela não chorou. Apenas fechou o caderno devagar. Levantou-se, pegou o prato vazio, colocou sobre a mesa e disse algo que Miguel nunca esqueceria. Tudo bem. Fez uma pequena pausa. Eu já estou acostumada. Ela virou-se em direção à rua. Acostumada com o quê? Perguntou Miguel. Lívia respondeu sem olhar para trás. Com adultos que dizem que vão ajudar e depois não ajudam.
Cada palavra parecia um pequeno golpe. Miguel ficou parado, observando a menina caminhar lentamente pela rua de terra. Pequena, sozinha, cansada. E naquele momento algo dentro dele se quebrou, porque, por um segundo, ele viu ali seu próprio filho, perdido, sem ninguém para proteger. Miguel respirou fundo, sentiu o peso da decisão se formar dentro do peito, e então gritou: "Lívia!" A menina parou, virou-se devagar. Miguel caminhou alguns passos até ela. Ficaram frente a frente. Ele olhou para o caderno, depois para os olhos da menina, e disse algo que mudaria tudo. "Me mostre o caminho." Lívia piscou. "Para onde?" Miguel respondeu com a voz firme: "Para essa casa." O vento passou forte pela rua naquele momento, e pela primeira vez desde que havia chegado à cidade. Lívia sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança, e Miguel ainda não sabia. Mas ao tomar aquela decisão ele havia acabado de abrir uma porta que levaria a uma verdade muito mais sombria do que ele poderia imaginar. Existem lugares que parecem carregar um peso invisível. Casas que, mesmo vistas de longe, fazem o coração apertar. Estradas que parecem mais silenciosas do que deveriam. E pessoas que evitam falar sobre certos assuntos, não porque esqueceram, mas porque preferem fingir que não existem. Miguel conhecia bem esse tipo de silêncio. Cidades pequenas vivem dele. É o silêncio que cobre fofocas, que protege segredos e, às vezes, que esconde coisas perigosas. Naquela tarde, Miguel fechou a oficina mais cedo. Os vizinhos estranharam. Era raro ele encerrar o trabalho antes do pôr do sol. Mas ninguém perguntou nada. Santa Aurora era o tipo de lugar onde as pessoas observavam muito e perguntavam pouco. Lívia estava sentada na escada da pequena casa ao lado da oficina quando ele voltou. Ainda segurava o caderno, como se ele fosse uma bússola. Miguel jogou um pano sobre o ombro e disse: "Vamos caminhar." A menina levantou imediatamente. Não perguntou para onde. Ela já sabia. Saíram pela estrada de terra que levava para fora da cidade. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de tons laranjas e vermelhos. Durante alguns minutos, caminharam em silêncio. Até que Miguel perguntou: "Essa casa fica exatamente onde?" Lívia abriu o caderno, virou algumas páginas, mostrou um desenho. Era um mapa simples. Estradas de terra, uma pequena ponte, um morro. E no meio de tudo isso, um círculo escuro. Miguel apontou. "Aqui?" Ela assentiu. "Fica atrás da mata seca." "Quanto tempo daqui?" 2 horas andando." Miguel pensou por um momento. "Não vamos hoje." A menina pareceu surpresa. "Por quê?" "Porque entrar no território de alguém sem saber o que vamos encontrar é a melhor maneira de não voltar." Lívia ficou em silêncio. Parecia entender. Miguel continuou caminhando. Depois de alguns minutos, chegaram a um pequeno bar na beira da estrada. Era um lugar simples. 3 mesas de plástico, um balcão de madeira gasta, um ventilador velho girando lentamente no teto. O dono do bar, seu Antônio, levantou os olhos quando Miguel entrou. "Ora, veja só quem resolveu aparecer." Miguel fez um pequeno aceno. "Boa tarde." "Boa tarde, nada. Isso aqui já é quase noite." Seu Antônio riu. Então percebeu a menina. "E quem é essa?" "Uma amiga", respondeu Miguel. O velho ergueu uma sobrancelha, mas não fez mais perguntas. Em vez disso, trouxe 2 copos de suco. Lívia bebeu devagar. Miguel apoiou os braços no balcão. "Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa." "Pergunte." "Você já ouviu falar de um homem chamado Rogério, lá de Serra Branca?" O sorriso do velho desapareceu. Não completamente, mas o suficiente para que Miguel percebesse. Seu Antônio limpou o balcão com um pano. "Rogério? Tem muito Rogério por aí. Esse mora numa casa grande e perto da mata seca." O pano parou. O ventilador continuava girando lentamente. O bar ficou silencioso por alguns segundos. Então, o velho respondeu: "Já ouvi falar." Miguel olhou diretamente para ele. "O que você sabe?" Seu Antônio suspirou. "Sei
que ele não é homem de muita conversa. O que mais? Sei que apareceu por aquelas bandas uns 3 anos atrás. E? Comprou aquela propriedade velha. Aquela casa era de quem antes? De uma família que foi embora faz muito tempo. Miguel cruzou os braços. E ninguém achou estranho? Seu Antônio deu de ombros. Estranho é coisa comum por aqui. As pessoas dizem que ele vive sozinho. Miguel olhou para Lívia, depois voltou a olhar para o velho. Ele não vive sozinho. Seu Antônio estreitou os olhos. Como assim? Miguel respondeu devagar. Há crianças lá. O bar ficou completamente silencioso. O ventilador parecia fazer mais barulho agora. O velho apoiou as 2 mãos no balcão. Você tem certeza do que está dizendo? Miguel apontou discretamente para Lívia. Ela viu. Seu Antônio olhou para a menina. Algo no rosto dela parecia convencer mais do que qualquer palavra. O velho respirou fundo. Escute, Miguel. Às vezes é melhor deixar certas coisas quietas. Miguel franziu a testa. Quietas? Você sabe como é. Não sei. Seu Antônio inclinou-se para a frente. Falou mais baixo. Gente como esse Rogério geralmente não está sozinha. Miguel entendeu imediatamente. Você acha que ele tem parceiros? O velho respondeu algo que fez o clima ficar ainda mais pesado. Eu acho que tem gente poderosa envolvida. Miguel sentiu um frio subir pela coluna. Poderosa como? Gente que prefere que ninguém faça perguntas. Lívia segurou o caderno com mais força. Mas as crianças... A voz dela saiu quase como um sussurro. Seu Antônio olhou para ela. E naquele instante, algo mudou no rosto dele. A expressão dura deu lugar a algo diferente. Talvez culpa. Talvez tristeza. Quantas crianças? Perguntou ele. 5 ou 6, respondeu Lívia. O velho fechou os olhos por um momento. Quando abriu novamente, parecia mais velho. Miguel, isso pode trazer problema grande. Miguel ficou em silêncio, pensando, pesando as consequências. O medo estava ali, real, concreto. Mas também havia outra coisa, algo que ele não sentia há muito tempo. Propósito. Ele se levantou do banco. Obrigado pelo suco, Antônio. O velho olhou para ele. O que você vai fazer? Miguel respondeu com calma. Amanhã cedo. Eu vou até aquela casa. Seu Antônio soltou um suspiro pesado. Então leve cuidado. Por quê? O velho respondeu algo que fez o ar parecer ainda mais pesado. Porque pessoas que escondem crianças geralmente estão escondendo muito mais do que isso. Miguel colocou algumas moedas no balcão. Fez um gesto para Lívia. Vamos. Quando saíram do bar, o céu já estava escuro. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Lívia caminhava ao lado dele, silenciosa. Depois de alguns minutos, perguntou. Você está com medo? Miguel pensou um pouco antes de responder. Sim. Então por que vai mesmo assim? Ele olhou para o céu estrelado e disse algo que parecia vir de muito fundo dentro dele. Porque algumas coisas são mais importantes que o medo. Lívia ficou em silêncio. E pela segunda vez naquele dia, sorriu. Mas naquela mesma noite, enquanto Miguel e Lívia caminhavam de volta para a cidade, alguém os observava da escuridão da estrada, um homem encostado em uma caminhonete preta, fumando em silêncio, observando cada passo deles. E quando eles desapareceram na curva da estrada, ele pegou o celular, discou um número e disse apenas 2 palavras. Ela voltou. O sertão à noite tem um silêncio diferente. Durante o dia, o vento sopra forte, os pássaros gritam, os carros passam levantando poeira. Mas quando o sol desaparece atrás do horizonte, tudo muda. O mundo parece prender a respiração. As estrelas surgem no céu como milhares de pequenos faróis, e o silêncio fica tão profundo que qualquer som parece grande demais. Miguel e Lívia caminhavam pela estrada de terra, voltando para Santa Aurora. A cidade já podia ser vista ao longe. Algumas luzes fracas nas janelas das casas. O latido distante de um cachorro. Lívia segurava o caderno com as 2 mãos. Parecia mais tranquila agora. Mas Miguel não estava. Algo dentro dele
Dizia que aquela história estava apenas começando. Amanhã vamos sair cedo, disse ele, antes do sol nascer. Lívia assentiu. Certo. Precisamos ver aquela casa antes que alguém perceba. A menina caminhou alguns passos em silêncio. Então perguntou: Você acha que eles ainda estão lá? Miguel respondeu com sinceridade: Eu espero que sim. Por quê? Porque se não estiverem, significa que alguém os levou para outro lugar. Lívia apertou o caderno com mais força. Eu não queria ir embora sem salvar eles. Miguel parou por um instante. Ajoelhou levemente para ficar na altura dela. Escute. Vamos fazer tudo com calma. Mas vamos fazer. Ela pareceu acreditar. Voltaram a caminhar. Mas foi então que Miguel ouviu algo. Um som baixo, distante. Um motor. Ele virou a cabeça devagar. No horizonte escuro da estrada, havia 2 pequenos pontos de luz. Faróis. Lívia também percebeu. Alguém está vindo. Miguel observou por alguns segundos. O veículo não estava apenas passando pela estrada. Ele estava vindo na direção deles e estava diminuindo a velocidade. Miguel sentiu um aperto no estômago. Continue andando, disse ele em voz baixa. Não olhe para trás. Por quê? Só faça isso. Os faróis se aproximavam lentamente. A caminhonete preta avançava devagar pela estrada de terra, muito devagar, como se o motorista estivesse observando. Miguel colocou a mão no ombro de Lívia. Vamos sair da estrada. Eles caminharam para o lado, entrando em uma pequena área de mato seco. A caminhonete continuou avançando. E então, parou. O motor ficou ligado. Os faróis iluminavam a poeira da estrada. Mas ninguém saiu do veículo. Miguel permaneceu imóvel. Lívia segurava sua camisa com força. Segundos passaram, que pareceram muito mais longos. Então, finalmente, a porta da caminhonete abriu. Um homem desceu. Alto, magro, chapéu escuro. Ele caminhou alguns passos pela estrada. Olhou na direção onde Miguel e Lívia estavam. Mesmo no escuro, Miguel sentiu o olhar dele. Frio, calculado. O homem falou em voz alta. Boa noite. Miguel não respondeu. O homem continuou. Estrada perigosa para caminhar com uma criança. Miguel finalmente saiu do mato seco, deixando que o homem o visse. Estamos indo para Santa Aurora. O homem deu alguns passos na direção dele. Ah, sim. Ele olhou para Lívia. Os olhos dele demoraram um segundo a mais sobre ela, e naquele instante o coração da menina disparou. Ela reconheceu o rosto. Era um dos homens da casa. O homem inclinou a cabeça. Vocês estão longe da cidade. Miguel respondeu seco. Nem tanto. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Posso dar uma carona? Não precisa. Insisto. Miguel deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Lívia. Eu disse que não precisa. O homem observou os dois por alguns segundos. Parecia medir algo. Talvez coragem, talvez perigo, talvez apenas curiosidade. Então, finalmente deu de ombros. Como quiser. Ele virou-se e caminhou de volta para a caminhonete. Mas antes de entrar, parou. Olhou novamente para Lívia e disse algo que fez o sangue de Miguel gelar. Você devia ter ficado onde estava, menina. O silêncio caiu pesado. O homem entrou no veículo. A caminhonete arrancou levantando poeira e desapareceu na escuridão da estrada. Por alguns segundos Miguel e Lívia ficaram parados, sem falar nada. Então, a menina começou a tremer. Ele trabalha para Rogério. Miguel respirou fundo. Eu imaginei. Ele me viu lá muitas vezes. Então agora eles sabem que você está aqui. A menina assentiu. Os olhos estavam cheios de medo. Eles vão me procurar. Miguel colocou a mão no ombro dela. Então vamos encontrá-los primeiro. Lívia levantou os olhos. Como? Miguel respondeu com a voz firme. Amanhã de manhã, nós vamos até aquela casa. Ela engoliu seco. E se ele estiver lá? Miguel olhou para a estrada escura e disse algo que surpreendeu até ele mesmo. Então finalmente vamos descobrir quem é esse homem de verdade.
Eles voltaram a caminhar. A cidade estava mais próxima agora. As luzes pareciam pequenas estrelas na terra, mas naquela mesma estrada, alguns quilômetros adiante, a caminhonete preta parou novamente. O homem pegou o telefone. Discou. Quando a ligação foi atendida, ele disse: "Chefe, a menina está com alguém." Do outro lado da linha houve silêncio por alguns segundos. Então uma voz grave respondeu: "Quem?" O homem olhou para trás, na direção da cidade. Um homem chamado Miguel. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Então a voz respondeu algo que faria aquela história se tornar ainda mais perigosa. "Então traga os dois." O homem franziu a testa. "Vivos?" A resposta veio fria. "Por enquanto." O céu ainda estava escuro quando Miguel acordou. O relógio marcava 4:30 da manhã. No sertão, esse era o momento em que o mundo parecia suspenso entre duas realidades. A noite ainda dominava o céu, mas o dia já começava a nascer no horizonte. Miguel levantou devagar para não fazer barulho. A pequena casa estava silenciosa. Lívia dormia no sofá da sala, abraçada ao caderno como se fosse um travesseiro. O rosto dela parecia diferente quando dormia, mais leve, mais infantil. Por alguns instantes, Miguel ficou observando. Era estranho pensar que aquela criança havia enfrentado coisas que muitos adultos jamais suportariam. Ele preparou café. O cheiro forte logo tomou a cozinha. Poucos minutos depois, Lívia abriu os olhos. "Já vamos?" perguntou com voz sonolenta. Miguel assentiu. "Quanto mais cedo, melhor." Ela se levantou rapidamente. Não parecia ter medo agora. Parecia determinada. Saíram de casa enquanto a cidade ainda dormia. As ruas estavam vazias. O vento frio da madrugada soprava entre as casas simples. Logo estavam novamente na estrada de terra. O caminho parecia mais longo naquela hora silenciosa. Lívia caminhava na frente, usando os desenhos do caderno como guia. Depois de quase 2 horas andando, o sol começou a aparecer no horizonte. A paisagem mudou. A estrada se tornou mais estreita, a vegetação mais seca. E então, Lívia parou. Apontou para a frente. "É ali." Miguel seguiu o olhar dela e sentiu um peso no estômago. A casa estava no meio de uma clareira cercada por árvores secas. Era maior do que ele imaginava. Muito maior. Uma construção antiga, paredes de concreto envelhecido, um portão de ferro alto e uma cerca que rodeava toda a propriedade. Mas havia algo mais. Miguel estreitou os olhos. "Você viu aquilo?" Lívia assentiu. Câmeras. Pequenas câmeras presas nos cantos da casa e também perto do portão. Miguel sussurrou. "Isso não parece a casa de alguém que quer ficar escondido." Eles se abaixaram atrás de um grupo de arbustos secos. Dali, conseguiam observar melhor. A propriedade parecia silenciosa. Nenhum movimento, nenhum carro, nenhuma pessoa. Mas Miguel sabia que silêncio nem sempre significava segurança. "Você disse que as crianças ficam dentro da casa?" "Sim." "Você sabe onde exatamente?" Lívia abriu o caderno. Mostrou um desenho da planta da casa. Havia um porão, um espaço desenhado abaixo da construção principal. Miguel apontou. "Aqui?" "Sim." "Como entra?" "Pela porta dos fundos." Miguel analisou a propriedade. O portão principal estava fechado com corrente. Mas havia um trecho da cerca lateral que parecia mais antigo, enferrujado, talvez frágil. "Vamos tentar por ali." Eles se moveram lentamente pela vegetação seca. Cada passo era cuidadoso. O som de galhos quebrando parecia alto demais naquele silêncio. Quando chegaram perto da cerca, Miguel puxou levemente o metal. A estrutura rangiu, mas não estava totalmente presa. Ele conseguiu abrir espaço suficiente para passar. Primeiro ele, depois Lívia. Agora estavam dentro da propriedade. O coração de Miguel batia forte. Cada passo parecia mais arriscado. Eles se aproximaram da casa pelos fundos. A porta estava ali, velha, de madeira grossa. Miguel colocou o ouvido na madeira. Silêncio. Ele girou lentamente a maçaneta. A porta abriu com um rangido leve. Entraram.
O interior da casa era escuro, cheirava a umidade. E a algo mais, algo difícil de explicar. Miguel ligou a lanterna. O feixe de luz revelou um corredor longo, paredes vazias, piso de concreto. Lívia sussurrou: "O porão fica no final." Eles caminharam devagar. Cada passo parecia ecoar. O silêncio era pesado. Mas então, Miguel ouviu algo. Um som muito baixo, quase imperceptível. Ele levantou a mão. "Espere." Lívia parou. "Você ouviu?" Ela assentiu. Era um som fraco, como um choro abafado, vindo de baixo. Miguel encontrou a porta do porão. Um cadeado grande prendia a entrada. Ele pegou o canivete. Tentou forçar a trava. Demorou alguns segundos, mas finalmente o metal cedeu. O cadeado caiu no chão. O som ecoou pela casa. Miguel congelou, esperando algum movimento. Nada. Então ele abriu lentamente a porta do porão. Escuridão total. O cheiro ali era mais forte. Um cheiro de umidade, medo e abandono. Miguel desceu os primeiros degraus. A lanterna iluminou o espaço. E então ele viu 3 colchões velhos no chão, cobertores sujos, e 5 crianças. 5 crianças assustadas olhando para a luz. Os olhos delas se arregalaram. Uma delas sussurrou: "Lívia." A menina desceu correndo os últimos degraus. "Eu voltei." As crianças se levantaram. Algumas começaram a chorar. Miguel sentiu o coração apertar. Aquilo era pior do que ele imaginava, muito pior. "Vamos tirar vocês daqui", disse ele. Mas naquele mesmo instante, um som ecoou pela casa. Um barulho metálico. Uma porta sendo fechada com força. Miguel congelou. Passos, pesados, vindo do andar de cima. Lívia olhou para ele com os olhos cheios de medo. Eles voltaram. Os passos se aproximavam da escada, lentos, confiantes, como alguém que sabia exatamente o que iria encontrar. E então, uma voz ecoou pela casa. Calma, fria, controlada. "Eu estava esperando por você. Lívia." Miguel levantou a lanterna em direção à escada. E pela primeira vez, viu o rosto de Rogério. Os passos ecoavam lentamente pela escada de madeira, firmes, sem pressa. O tipo de passo de alguém que não tem medo de nada. Miguel ficou imóvel na base da escada do porão. A lanterna iluminava apenas parte do corredor acima, mas a silhueta do homem já podia ser vista. Alta, larga, parada no topo dos degraus. Rogério. Por um momento ninguém falou nada. Apenas o som fraco da respiração das crianças. Algumas estavam abraçadas, outras escondidas atrás de Lívia. Miguel subiu lentamente os primeiros degraus, colocando-se entre o homem e as crianças. Rogério observava tudo com um olhar calmo, quase entediado. Então finalmente falou: "Eu imaginei que você tentaria voltar." Os olhos dele estavam fixos em Lívia. A menina apertou os punhos, mas não respondeu. Rogério então olhou para Miguel. "E você deve ser o herói." Miguel respondeu seco. "Abra caminho." O homem soltou uma pequena risada. "Não funciona assim." Ele desceu 2 degraus. Agora a luz da lanterna iluminava melhor seu rosto. Cerca de 50 anos, barba curta, olhos escuros e frios. Mas o que mais chamava a atenção era a tranquilidade dele. A tranquilidade de alguém que sabia que estava no controle. "Você entrou na minha propriedade", disse Rogério. "Quebrou minha fechadura. Invadiu minha casa." Miguel respondeu: "Você está mantendo crianças presas." Rogério inclinou levemente a cabeça. "Presas?" Ele olhou para o porão. "Eu diria que estou cuidando delas." Lívia não conseguiu se controlar. "Mentiroso." Rogério olhou para ela novamente. "Eu dei comida, dei abrigo, dei um lugar para ficarem." A menina respondeu com raiva: "Você bate neles." O silêncio caiu pesado. Rogério suspirou, como um professor cansado corrigindo um aluno. "Crianças precisam de disciplina." Miguel deu mais um passo. "Chega." Rogério levantou a mão. E algo mudou na expressão dele. O sorriso desapareceu. "Eu aconselho você a pensar bem no que está fazendo."
Miguel não respondeu, mas Rogério continuou. Porque existem pessoas muito poderosas envolvidas nisso. Miguel estreitou os olhos. Que pessoas? Rogério deu de ombros. Pessoas que preferem que certas coisas continuem funcionando do jeito que estão. O coração de Miguel acelerou. Funcionando como? Rogério respondeu com uma calma assustadora. Há muitas crianças neste país que ninguém procura. Crianças de rua, crianças abandonadas, crianças que simplesmente desaparecem. Ele fez uma pequena pausa. Algumas pessoas pagam muito dinheiro por elas. O estômago de Miguel se revirou. Você está vendendo crianças. Rogério não confirmou, mas também não negou. Apenas disse: eu sou apenas uma pequena parte de algo muito maior. Miguel sentiu o sangue ferver. Isso termina hoje. Rogério riu novamente, mas dessa vez o riso era mais frio. Não. Ele levantou a mão lentamente. E então Miguel ouviu algo atrás dele. Passos, outros passos. Rápidos, pesados. Miguel virou a cabeça. 2 homens surgiram no corredor do porão. Um deles era o homem da caminhonete preta, o mesmo que havia parado na estrada na noite anterior. O homem sorriu. Eu disse que ela tinha voltado. Rogério cruzou os braços e trouxe companhia. Os 2 homens desceram as escadas. Agora, Miguel estava cercado. Lívia apertou o braço dele. Miguel! As crianças começaram a chorar. Miguel olhou ao redor rapidamente. 3 homens. Ele e 5 crianças assustadas. Não eram boas chances. Rogério falou novamente. Agora, e vamos resolver isso de forma simples. Ele apontou para a porta do porão. Você vai sair daqui. Vai esquecer que viu qualquer coisa. E a menina... Fica. Lívia agarrou a camisa de Miguel. Não. Miguel respondeu sem hesitar. Nem pensar. Rogério suspirou. Eu tentei ser razoável. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça. E então tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens avançou. Tentou agarrar Miguel, mas Miguel reagiu primeiro. Por muitos anos, trabalhando com ferramentas pesadas, tinham deixado seus reflexos fortes. Ele empurrou o homem contra a parede. O segundo veio logo atrás. Miguel acertou um soco. O homem caiu sobre os colchões. As crianças gritaram, mas o terceiro homem já estava atacando. Miguel sentiu um golpe forte nas costas. Caiu de joelhos. Lívia gritou. Miguel! O homem da caminhonete segurou Miguel pelo colarinho, preparando outro golpe. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma das crianças pegou um pedaço de madeira quebrada no chão e bateu com força na perna do homem. Ele gritou de dor. Miguel aproveitou o momento, empurrou o agressor para trás, mas Rogério ainda estava parado na escada, observando tudo, calmo, como se aquilo fosse apenas um pequeno inconveniente. Então ele disse algo que fez todos congelarem. Vocês acham que vão sair daqui? Ele levantou lentamente o celular. A polícia já está vindo. Miguel franziu a testa. Você chamou a polícia? Rogério sorriu. Claro. Ele olhou diretamente nos olhos de Miguel e disse algo que fez o sangue de todos gelar. Eles trabalham para mim. O silêncio caiu pesado no porão. E naquele instante Miguel percebeu algo assustador. Eles não estavam apenas enfrentando um criminoso. Eles estavam enfrentando um sistema inteiro. Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Momentos em que você olha ao redor e percebe que não há saída fácil. Miguel estava de joelhos no chão frio do porão. Um dos homens segurava seus braços por trás. Outro pressionava seu ombro contra a parede. As crianças estavam encolhidas no canto. Algumas choravam. Outras apenas observavam em silêncio, com os olhos cheios de medo. Lívia permanecia perto delas, segurando o caderno com tanta força que os dedos estavam quase brancos. E no meio de tudo aquilo, Rogério continuava parado na escada, calmo, seguro, como alguém que já sabia exatamente como aquela história iria terminar. Ele olhou para Miguel. Você fez uma escolha muito ruim hoje. Miguel respirava com dificuldade. A escolha ruim foi sua. Rogério inclinou a cabeça. Acha mesmo? Então apontou para as crianças. Olhe para elas.
Miguel olhou. 5 crianças assustadas, fracas, machucadas. Quem você acha que vai parecer o culpado quando a polícia chegar? O coração de Miguel apertou. Rogério continuou. Um homem adulto, invadindo uma casa, cercado de crianças desaparecidas. Ele abriu um pequeno sorriso. Parece uma história bem interessante para os jornais. O estômago de Miguel se revirou. Agora ele entendia. Rogério não apenas explorava crianças, ele também sabia manipular a narrativa. Lívia deu um passo à frente. Você não vai conseguir. Rogério olhou para ela. Já consegui muitas vezes. Ela balançou a cabeça. Desta vez é diferente. Por quê? A menina levantou o caderno. Porque agora eu tenho isso. Rogério estreitou os olhos. Um caderno? Lívia abriu as páginas. Não são só desenhos. Miguel olhou com atenção. Ele nunca havia visto aquelas páginas específicas. Havia nomes, datas, placas de carros, desenhos detalhados de caminhões. E até rostos. Muitos rostos. Rogério desceu lentamente mais alguns degraus. O sorriso dele desapareceu. Onde você conseguiu isso? Lívia respondeu. Eu desenhava tudo. Todas as vezes que alguém vinha aqui. Todos os carros. Todas as pessoas. O silêncio ficou pesado. Miguel percebeu algo importante. Aquela menina não havia apenas fugido. Ela havia coletado provas. Rogério estendeu a mão. Me dê isso. Lívia recuou. Não. O homem da caminhonete avançou. Mas Rogério levantou a mão. Espere. Ele voltou a olhar para a menina. Você acha que isso muda alguma coisa? Ela respondeu com firmeza. Muda tudo. Rogério ficou em silêncio por alguns segundos. Então sorriu novamente. Mas agora havia algo diferente naquele sorriso. Algo mais frio. Você é uma menina muito inteligente. Ele fez uma pausa. Pena que isso não vai ajudar. Nesse exato momento, o som de sirenes ecoou ao longe. A polícia. Miguel sentiu o coração bater mais forte. Lívia apertou o caderno contra o peito. As sirenes se aproximavam. Mais perto. Mais alto. Rogério respirou fundo. Chegaram, ele olhou para os homens. Amarre ele. Os 2 homens empurraram Miguel contra o chão. Prenderam suas mãos com uma corda grossa. Miguel tentou resistir, mas era inútil. Lívia gritou. Não! Rogério se aproximou dela. Falou em voz baixa. Você fez muita confusão por nada. A menina respondeu com raiva. As pessoas vão descobrir quem você é. Rogério inclinou-se. Sussurrou algo que fez o sangue dela gelar. As pessoas descobrem muitas coisas, mas raramente conseguem fazer algo a respeito. As sirenes pararam do lado de fora da casa. Portas de carro bateram. Passos. Muitos passos. Rogério subiu as escadas. Os outros homens ficaram no porão segurando Miguel. Alguns segundos depois, vozes ecoaram na casa. Polícia! O que está acontecendo aqui? Rogério respondeu com uma voz perfeitamente controlada. Graças a Deus vocês chegaram. Um dos policiais apareceu no topo da escada, olhou para o porão e então desceu. Observou Miguel preso. As crianças. A confusão. Ele franziu a testa. O que é isso? Rogério respondeu imediatamente. Eu peguei esse homem tentando sequestrar essas crianças. O policial olhou para Miguel, depois para Rogério. Tem certeza? Rogério assentiu. Absoluta. Lívia gritou. É mentira. O policial olhou para ela. E você quem é? Meu nome é Lívia. Ela levantou o caderno. Eu tenho provas. O policial pegou o caderno, folheou algumas páginas. O rosto dele ficou mais sério. Ele olhou para Rogério. O que é isso? Rogério respondeu calmamente. Desenhos de criança. Mas naquele momento, outro policial entrou no porão. Um homem mais velho, cabelo grisalho, olhar atento. Ele observou o ambiente. Depois pegou o caderno das mãos do primeiro policial. Folheou lentamente. Muito lentamente. E então levantou os olhos. Primeiro para Rogério. Depois para Miguel. E finalmente para Lívia. O silêncio ficou pesado. Até que ele disse algo que ninguém esperava. Interessante.
Rogério manteve o sorriso. Apenas imaginação infantil. Mas o policial grisalho respondeu algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Não. Ele virou uma página do caderno, mostrando um desenho específico, um caminhão, com uma placa detalhada, e disse: porque esse caminhão aparece em 3 investigações federais diferentes. O sorriso de Rogério desapareceu. Pela primeira vez, o controle escapava de suas mãos. Por alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. O porão parecia mais silencioso do que nunca. O policial grisalho continuava segurando o caderno de Lívia. Seus olhos percorriam cada página com atenção, como alguém que estava ligando pontos invisíveis. Rogério tentou recuperar a calma. Oficial, com todo respeito, isso é apenas um caderno de desenhos. O policial não respondeu imediatamente. Virou mais uma página, depois outra. Placas de carros, rostos, datas, pequenos mapas. Anotações feitas com letra infantil, mas extremamente cuidadosa. Ele respirou fundo. Então perguntou: quem fez isso? Lívia levantou a mão devagar. Fui eu. O policial a observou por alguns segundos, não como alguém que duvidava, mas como alguém que estava tentando entender como uma criança tinha feito aquilo. Você desenhou todos esses carros? Sim. E essas pessoas? Também. E esses lugares? Eu lembrava de tudo. O homem fechou o caderno lentamente. Virou-se para Rogério. O senhor disse que encontrou esse homem sequestrando crianças. Rogério manteve o tom calmo. Exatamente. O policial grisalho apontou para o porão. Então, por que existem colchões aqui? Rogério respondeu rápido. Abrigo temporário. Para quem? Para crianças de rua. Quem autorizou isso? Rogério hesitou por uma fração de segundo, mas logo respondeu. Eu apenas estava tentando ajudar. O policial ficou em silêncio. Então disse algo inesperado. Curioso. Ele abriu novamente o caderno. Mostrou uma página. Porque este desenho aqui mostra um caminhão refrigerado. E este caminhão foi visto no desaparecimento de 2 crianças em outro estado. O ambiente ficou pesado. O primeiro policial olhou para o colega. Você tem certeza? O grisalho assentiu. Absoluta. Ele virou outra página. E esta placa está em uma investigação federal de tráfico humano. Miguel sentiu um arrepio subir pela coluna. Rogério finalmente perdeu um pouco da compostura. Isso é absurdo. O policial grisalho respondeu com calma. Talvez. Ele virou mais uma página. Mas aqui também tem nomes. E então apontou para um deles. Rogério ficou pálido. Miguel percebeu. Aquele nome significava algo. O policial então fechou o caderno. Acho que precisamos conversar melhor. Rogério cruzou os braços. Com um advogado presente. Claro. Na delegacia. Rogério respirou fundo. Oficial. Acho que há um mal-entendido aqui. Mas o policial já estava se virando para os outros agentes. Algemem ele. O silêncio foi quebrado de repente. O quê? Os homens que trabalhavam para Rogério ficaram imóveis. O homem da caminhonete tentou falar. Espera aí. Nós não fizemos nada. O policial respondeu. Vocês podem explicar isso depois. Os agentes avançaram. Algemas apareceram. Rogério tentou manter a postura, mas sua voz já não era tão firme. Você está cometendo um grande erro. O policial grisalho respondeu. Talvez. Mas prefiro cometer um erro do que ignorar um crime. As algemas se fecharam. O som metálico ecoou pelo porão. As crianças observavam tudo em silêncio, sem acreditar no que estava acontecendo. Lívia segurava o caderno. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio. Miguel ainda estava preso no chão. O policial grisalho se aproximou, ajoelhou-se, cortou a corda que prendia suas mãos. Desculpe por isso. Miguel esfregou os pulsos. Eu entendo. Situação complicada. O homem assentiu. Depois olhou para as crianças. Vamos tirar todos daqui. Um dos policiais falou no rádio. Precisamos de ambulância e assistência social. Minutos depois, o porão estava cheio de movimento. As crianças começaram a ser levadas para fora.
cobertores, água, abraços. Algumas choravam, outras apenas olhavam o céu como se fosse a primeira vez. Lívia saiu por último, ainda segurando o caderno. Quando chegou ao lado de Miguel, perguntou: "Acabou?" Ele pensou por um momento. Depois respondeu: "Ainda não." O policial grisalho se aproximou. "Meu nome é Carlos Mendes." Ele estendeu a mão para Miguel. "Sou da Polícia Federal." Miguel apertou a mão dele. "Miguel." Carlos olhou para Lívia. "E você? Fez algo muito corajoso." A menina abaixou os olhos. "Eu só queria salvar eles." Carlos assentiu. E conseguiu. Ele levantou o caderno. "Isso aqui vai derrubar muita gente." Miguel franziu a testa. "Muita gente?" Carlos respondeu sério. "Rogério é apenas uma peça pequena. Mas esse caderno pode levar até os chefes." O vento da manhã soprava pela clareira. O sol já estava alto no céu. Ambulâncias chegavam. Policiais conversavam. As crianças eram levadas para atendimento. Miguel olhou para tudo aquilo e percebeu algo que não sentia há muitos anos. Uma sensação estranha. Uma mistura de alívio, esperança e propósito. Lívia puxou levemente sua camisa. "Miguel." "Sim?" "Obrigada por ter voltado." Ele olhou para ela e respondeu algo simples, mas verdadeiro. "Obrigado por não ter desistido." Algumas histórias ficam escondidas por anos, debaixo de silêncio, debaixo de medo, debaixo da indiferença das pessoas. Mas quando a verdade finalmente aparece, ela se espalha rápido, muito rápido. Na manhã seguinte à operação na Casa da Mata, Santa Aurora acordou diferente. Primeiro vieram os carros da polícia, depois as ambulâncias, e então os jornalistas. Caminhonetes com antenas de televisão estacionaram perto da praça central. Pessoas começaram a se reunir nas calçadas. Pequenos grupos se formaram em frente ao mercado, ao bar de seu Antônio e na porta da igreja. As perguntas surgiam por todos os lados. O que aconteceu? Por que a Polícia Federal está aqui? Quem são aquelas crianças? Ninguém sabia exatamente, mas todos sentiam que algo grande havia acontecido, algo que a cidade jamais esqueceria. Miguel estava sentado no banco de madeira em frente à delegacia. O sol da manhã já esquentava o ar. Ele parecia cansado, muito cansado. Mas havia algo diferente em seu olhar, algo que não existia ali há muito tempo, uma espécie de paz silenciosa. Lívia estava sentada ao lado dele, agora com roupas limpas, e um copo de chocolate quente nas mãos. Pela primeira vez desde que Miguel a conheceu, ela parecia realmente uma criança. "Tem muita gente olhando", disse ela. Miguel sorriu levemente. Cidade pequena. Qualquer coisa vira assunto. Ela pensou por alguns segundos. "Você acha que vão ficar com raiva de mim?" Miguel franziu a testa. "Por quê?" "Porque eu trouxe problema para a cidade." Miguel virou-se para ela. "Você não trouxe problema." Fez uma pausa. "Você trouxe a verdade." Nesse momento, a porta da delegacia se abriu. O policial Carlos Mendes saiu, segurando uma pasta cheia de documentos. Ele caminhou até os dois. "A situação é maior do que imaginávamos." Miguel levantou os olhos. "Quanto maior?" Carlos respirou fundo. "Muito maior." Ele sentou no banco ao lado deles. Rogério fazia parte de uma rede. Pessoas em várias cidades, transporte de crianças, documentos falsos, venda ilegal. O estômago de Miguel apertou. "E agora?" Carlos respondeu. "Agora, essa rede começou a cair." Ele levantou o caderno de Lívia. "Tudo por causa disso." Lívia olhou para o caderno. "Eu só desenhava para não esquecer." Então Lívia perguntou. "E as crianças?" Carlos assentiu. "Às vezes, a coragem começa com algo pequeno." Ele abriu a pasta, mostrou algumas fotos, rostos, caminhões, casas. "Já temos 4 prisões em outras cidades." Miguel arregalou os olhos. "Tudo isso em um dia?" Quando a primeira peça cai, o resto começa a desmoronar. O silêncio durou alguns segundos. Então Lívia perguntou. "E as crianças?"
Carlos respondeu com um pequeno sorriso. Estão seguras. A assistência social já começou a procurar familiares. Algumas vão para casas de acolhimento temporário. Lívia abaixou a cabeça. Elas estavam com muito medo. Carlos falou com suavidade. Agora elas têm uma chance. Um grupo de repórteres se aproximou da delegacia. Câmeras, microfones, flash de fotos. Um deles chamou. Senhor Carlos, é verdade que uma criança ajudou a desmantelar a rede? Carlos levantou-se. Parece que o dia vai ser longo. Ele olhou para Miguel. Vocês dois são os verdadeiros responsáveis por isso. Miguel balançou a cabeça. Foi ela. Carlos sorriu. Foi coragem. Ele caminhou em direção aos jornalistas. Miguel observou a movimentação. Então, Lívia perguntou. O que vai acontecer agora? Miguel pensou por alguns segundos. Agora? Ele olhou para a cidade, para as pessoas, para o movimento incomum nas ruas. Agora a vida continua. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou algo que Miguel não esperava. Eu posso ficar aqui? Miguel virou-se lentamente. Aqui. Onde? Na cidade. Com você. O coração dele apertou. Não era uma pergunta simples. Ser responsável por uma criança significava mudar completamente a própria vida. Mas naquele momento, Miguel lembrou de algo. Lembrou da primeira vez que viu Lívia sentada na calçada, pequena, cansada, sozinha, e lembrou também de algo que havia sentido naquele instante. Uma sensação estranha, como se aquele encontro tivesse um propósito. Ele respirou fundo. Nós vamos descobrir isso juntos. Lívia sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Nesse momento, seu Antônio apareceu atravessando a praça. Apressado. Miguel! Miguel! Ele chegou ofegante. Eu vi na televisão. Você está famoso agora. Miguel riu pela primeira vez em muito tempo. Não era exatamente o plano. Seu Antônio olhou para Lívia. Então foi você a pequena heroína? Ela ficou vermelha. Eu só desenhei. O velho sorriu. Às vezes, é exatamente isso que muda o mundo. O vento soprou pela praça. As árvores balançaram suavemente, e naquele momento Santa Aurora parecia diferente, como se algo pesado tivesse sido retirado do ar. Miguel olhou para o horizonte e percebeu algo que não sentia há muitos anos, a sensação de que, talvez a vida ainda tivesse mais capítulos pela frente. Algumas semanas se passaram. Santa Aurora voltou à rotina, ou pelo menos parecia ter voltado. A praça continuava cheia no fim da tarde. O bar de seu Antônio ainda servia café forte, e o sino da igreja ainda tocava todas as manhãs. Mas havia algo diferente no ar. As pessoas conversavam mais, observavam mais, prestavam mais atenção. Porque agora todos sabiam que bem no meio daquela pequena cidade tranquila, havia existido algo terrível escondido. E também sabiam que uma menina tinha ajudado a mudar tudo. Miguel estava sentado na varanda de sua pequena casa, a mesma casa simples onde morava há anos. O vento da tarde balançava as árvores do quintal. Ele segurava um pedaço de madeira nas mãos. Estava construindo algo, uma pequena mesa. Ao lado dele, ferramentas espalhadas pelo chão. E algumas risadas. Lívia corria pelo quintal com um cachorro vira-lata que havia aparecido na cidade dias antes. Ela o tinha batizado de Trovão, mesmo sendo o cachorro mais preguiçoso que Miguel já tinha visto. Trovão, volta aqui. O cachorro corria, ou pelo menos tentava correr, enquanto Lívia ria alto. Miguel observava a cena e sorria sem perceber. Há 2 meses, aquela casa era silenciosa, vazia, fria. Agora havia passos correndo pelo chão, risos e até bagunça, muita bagunça. De repente, Lívia parou na frente dele, ofegante. Miguel, o que foi? Chegou uma carta. Ela levantou um envelope. Miguel limpou as mãos na calça e pegou o papel. No canto superior estava o selo da Justiça Federal. Ele abriu com cuidado. Lívia observava com curiosidade. O que diz? Miguel leu em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Parece que... acabou. O quê?
A investigação. Ele continuou lendo. A rede criminosa foi completamente desmantelada. Várias prisões. Alguns líderes condenados. Lívia abriu um sorriso enorme. Então ninguém mais vai machucar crianças? Miguel respondeu com sinceridade. Eu queria dizer que sim. Ele fez uma pausa. Mas o mundo ainda tem muitas coisas difíceis. Ela abaixou um pouco os olhos. Miguel então colocou a mão no ombro dela. Mas também tem pessoas corajosas. Como você. Ela ficou envergonhada. Eu só desenhei. Miguel sorriu. Você salvou vidas. Nesse momento, outro carro parou em frente à casa. Era o policial Carlos Mendes. Ele saiu do veículo carregando uma pasta. Espero não estar interrompendo. Miguel levantou-se. Nunca. Carlos caminhou até a varanda. Vim trazer uma notícia. Lívia inclinou a cabeça, curiosa. Boa ou ruim? Carlos sorriu. Muito boa. Ele abriu a pasta. A justiça decidiu oficialmente o destino das crianças resgatadas. A maioria voltou para suas famílias. Lívia ficou feliz. Sério? Sim. Carlos então tirou outro documento. E no seu caso, ela ficou imóvel. Miguel também. Carlos continuou. Como não foram encontrados familiares, o tribunal decidiu permitir um processo de guarda. Miguel franziu a testa. Guarda? Carlos assentiu. Se você quiser. O silêncio tomou conta da varanda. Miguel olhou para Lívia. Ela parecia prender a respiração, como se tivesse medo de ouvir a resposta. Miguel pensou em tudo o que havia acontecido, na primeira noite. Na menina sentada na calçada, no caderno de desenhos, na coragem absurda que ela demonstrou, e em como aquela pequena presença tinha mudado sua casa, sua rotina, seu coração. Ele respirou fundo. Então perguntou. Lívia, você quer ficar aqui? Os olhos dela encheram de lágrimas. Quero. Muito. Miguel olhou para Carlos. Então vamos começar o processo. Lívia pulou e o abraçou com força. Trovão latiu como se estivesse comemorando também. Carlos sorriu. Acho que essa foi a resposta mais rápida que já vi. O sol começava a se pôr no horizonte. A luz dourada invadia o quintal. Miguel voltou a sentar na varanda. Lívia sentou ao lado dele. Miguel? Sim. Você acha que minha mãe ficaria feliz? Miguel respondeu com voz calma. Tenho certeza. Ela segurou o caderno de desenhos. O mesmo caderno que havia mudado tudo. Eu quero continuar desenhando. Miguel sorriu. Acho que o mundo precisa disso. Ela olhou para ele. Do quê? De pessoas que não deixam as coisas erradas passarem despercebidas. O vento soprou suavemente, e naquele momento, Miguel percebeu algo importante. Às vezes, os maiores milagres não acontecem em grandes cidades, nem em momentos espetaculares. Às vezes eles acontecem de forma simples, num banco de praça, num pedaço de papel, ou no coração de uma criança que se recusa a desistir. E foi assim que Santa Aurora aprendeu uma lição que jamais esqueceria, que a coragem não tem tamanho, não tem idade. E às vezes, ela chega em forma de um pequeno caderno de desenhos. E foi assim que aquela pequena cidade aprendeu uma lição que jamais esqueceria, que às vezes a maior força do mundo não está em quem tem poder, mas em quem tem coragem de fazer o que é certo. Obrigado por ter ficado comigo até o final dessa história. Se ela tocou seu coração, deixe um like para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários o que você faria nessa situação. E claro, se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se no canal Contos de Histórias Incríveis e ative o sininho para não perder as próximas histórias.